querido aluno do canal! Tudo bem com você, meu bem? E aí, vamos para mais uma aulinha de física? Eu sou a professora Elane Leal. Estou aqui com você para mais uma aula de física no canal Ser Exatas. Hoje nós vamos ver algumas questões de introdução do Enem, aí, umas questões aí de introdução à física e questões do Enem, ok? Qual será aí a sua pirâmide do saber de hoje? O que você vai aprender hoje com Ser Exatas? Algumas questões do Enem de 2002, de 2003, de 2016, Enem de 2016, segunda aplicação, e Enem de 2018. Estude de casa com Ser Exatas, ok? Vamos lá. Primeira questão do Enem aí, que eu quero falar é do Enem de 2002. Os números e cifras envolvidos quando lidamos com dados sobre produção e consumo de energia em nosso país são sempre muito grandes. Apenas no setor residencial, em um único dia, o consumo de energia elétrica é da ordem de 200 mil miliwatts-hora. Para avaliar esse consumo, imagine uma situação em que o Brasil não dispusesse de hidrelétricas e tivesse de depender somente de termoelétricas, onde cada quilo de carvão, ao ser queimado, permite obter uma quantidade de energia da ordem de 10 kWh. Considerando que um caminhão transporta em média 10 toneladas de carvão, a quantidade de caminhões de carvão necessária para abastecer as termoelétricas a cada dia seria da ordem de quanto? Letra A, 20, letra B, 200, letra C, 1000, letra D, 2000, letra E, 10.000. Qual dessa é a minha resposta, professora? Achei que quando eu ver uma questão dessa, eu vou chorar na prova do Enem. Se eu ver uma questão desse tamanho aí, pelo amor de Deus. Se eu ver uma questão desse tamanho, eu vou passar para a próxima. Eu vou deixar em branco. Meu querido, se você deixar em branco, seu concorrente vai passar na sua frente. Você não pode nem fazer mimimi, nem deixar a questão em branco e muito menos chorar na hora da prova do Enem. Você tem que se acalmar, levar um suquinho de maracujá, se acalmar, tirar seus dados e resolver essa questãozinha aí, ok? Ou parecida com essa, que geralmente não vai ser essa, não, vai ser uma parecida, certo? Então vamos lá, tirar os nossos dados. O que foi que ele disse para mim? O que foi que ele me deu, né? Ele disse para mim que o consumo de energia em um dia é de 200 mil miliwatts-hora, ou seja, 200 mil vezes 10 elevado a 6 watts-hora, ok? Cada quilo de carvão ao ser queimado fornece uma quantidade de energia de 10 kWh. Toda vez que tiver quilo, você multiplica por 10 elevado a 3. Então, vai ser 10 vezes 10 elevado a 3 watts-hora, ok? O que mais ele diz? Que um caminhão transporta em média 10 toneladas de carvão. Uma tonelada é 1.000 quilogramas. Então, 10 toneladas é 10.000 quilogramas, ok? Então, eu sei que 10 toneladas é 10.000 quilogramas, certo? E um caminhão fornece, então, quanto? Ele fornece 10.000, quanto ele transporta de carvão, 10.000, vezes a quantidade de energia aí ao ser queimada, né? 10 vezes 10 elevado a 3 watts-hora, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Para resolver essa parada aqui. Eu vou 4 casas para trás com a vírgula. 1, 2, 3, 4. 4 casas para trás com a vírgula. Se eu fui 4 casas para trás com a vírgula, vai ficar 10 elevado a 4, certo? Quando não tem nada em cima desse 10 aí, é como se tivesse o número 1. Então, fica 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 3. Toda vez que estiver multiplicando com base 10, eu vou repetir a base 10 e vou somar os expoentes. Isso aí é notação científica, ok? A gente tá vendo aí. Então, vai ficar 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a 4. Espero que você tenha entendido aí direitinho porque que é 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a 4. Certo? Primeiro 10 elevado a 4 que eu peguei, que eu fui 4 casas para trás com a vírgula. Por isso que ficou 10 elevado a 4. Vezes o segundo 10 elevado a 4, você vai somar. 1 mais 3, 4, fica 10 elevado a 4 watts-hora. Certo? 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a 4. Eu vou repetir o 10 e vou somar os expoentes, porque toda vez que estiver multiplicando com base 10, eu vou repetir o 10 e vou somar os expoentes, ok? Então, fica 10 elevado a 8 watts-hora, certo?
Então, a quantidade de caminhões de carvão necessária para abastecer as termoelétricas a cada dia será de quanto? Um caminhão. Um caminhão fornece em média quanto? A gente acabou de ver, 10 elevado a 8 watts-hora. N caminhões, que é o número de caminhões que eu quero descobrir, fornece quanto? 200 mil vezes 10 elevado a 6 watts-hora. Esse é o consumo de energia aí em um dia de N caminhões. Do número de caminhões que eu quero descobrir, né? Que eu não sei qual é. E agora, professor, o que eu vou fazer com essa bagaça? O que você vai fazer? Você vai fazer regra de 3 simples. O famoso cruz-credo. Cruz-credo é essa questão, meu querido. Não faça mimimi, não. Não tem nada de cruz-credo aqui. O negócio aqui é simples, certo? Você apenas vai fazer aqui, ó. Cruz, certo? Primeiro você vai fazer o cruz, certo? 10 elevado a 8 watts-hora vezes N caminhões. Então, vai ficar aqui, ó. 10 elevado a 8 watts-hora vezes N caminhões, ok? Vai ser igual a 200 mil vezes 10 elevado a 6 watts-hora vezes um caminhão, certo? Então, 200 mil vezes 10 elevado a 6 vezes 1 dá 200 mil vezes 10 elevado a 6. Vou pegar esse 10 elevado a 8 watts-horas que está do outro lado, multiplicando por N caminhões, e vou passar para o outro lado dividindo, certo? Então, fica assim, ó, N caminhões, vou repetir, N caminhões vai ser igual a 200 mil vezes 10 elevado a 6 watts-hora, certo? Dividido por 10 elevado a 8, dividido por 10 elevado a 8 watts-hora. E agora, o que eu vou fazer? Vou cortar esse watts-hora com esse watts-hora. E esses dois aqui, ó, eu vou repetir o 10 e vou diminuir os expoentes. Por que eu vou diminuir? Porque tá dividindo. Toda vez que estiver dividindo em base 10, aí eu vou diminuir os expoentes, ok? 6 menos 8. Quanto é que é 6 menos 8? Qual é o número maior? 8 é 6. 8, professor. Se o número maior é 8, ele está com sinal negativo. 6 menos 8 é menos 2, ok? Então, vai ser menos 2 aí. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, a quantidade de caminhões de carvão necessária para abastecer as termoelétricas a cada dia vai ser 200 mil vezes 10 elevado a menos 2, ok? Por quê? Porque ficou aí menos 2 quando eu dividi ali os expoentes aí na base 10, certo? Muito bem. E agora, professor, ficou esse tal desse menos 2 aí. O que eu faço, hein? Agora você vai 2 casas para trás com a vírgula simplesmente e soma 2 aí ao expoente, certo? Então, fica assim, ó. Menos 2 com mais 2 dá 0. 10 elevado a 0 dá 1. 2.000 vezes 1, 2.000. Então, o número de caminhões aí é 2.000 caminhões, certo? Então, é necessário, então, 2.000 caminhões de carvão para abastecer as termoelétricas a cada dia. Ok, meu querido? Espero que você tenha entendido aí direitinho. Vamos lá. Falar aí uma questão do Enem aí de 2002. Os números e cifras envolvidos quando lidamos com dados sobre produção e consumo de energia em nosso país são sempre muito grandes. Apenas no setor residencial, em um único dia, o consumo de energia elétrica é da ordem de 200 mil miliwatts-hora. Para avaliar esse consumo, imagine uma situação em que o Brasil não dispusesse de hidrelétricas, tivesse de depender somente de termoelétricas, onde cada quilo de carvão, ao ser queimado, permite obter uma quantidade de energia da ordem de 10 kWh. Na verdade, essa é a mesma questão da anterior, né? Aí ele dá as alternativas aqui. Qual é a minha alternativa aí que eu acabei de calcular? 2.000, ok? Agora sim, nós vamos para uma nova questão aí do Enem, certo? Enem de 2003. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostraram o processo de devastação sofrido pela região amazônica entre agosto de 99 e agosto de 2000. Analisando fotos de satélites, os especialistas concluíram que, nesse período, sumiu do mapa um total de 20.000 km² de floresta. Um órgão de imprensa noticiou o fato com o seguinte texto: o assustador ritmo de destruição é de um campo de futebol a cada 8 segundos, certo? Considerando que um ano tem aproximadamente 32 vezes 10 elevado a 6 segundos, ou seja, 32 milhões de segundos, e que a medida da área oficial de um campo de futebol é aproximadamente
10 elevado a menos 2 quilômetros ao quadrado, um centésimo de quilômetro ao quadrado. As informações apresentadas nessa notícia permitem concluir que tal ritmo de desmatamento em um ano implica a destruição de uma área de quanto? Primeira coisa que eu vou fazer quando eu ver uma questão dessa é o quê? Hein, meu querido aluno? É o quê? Tirar os dados, né? Eu não posso nem chorar, nem fazer mimimi, muito menos deixar a questão em branco. Eu vou me acalmar, vou ler a questão novamente e vou tirar os meus dados, certo? Primeira coisa, ele diz que analisando fotos de satélites, os especialistas concluíram que nesse período sumiu do mapa um total de quanto? 200 mil quilômetros quadrados de floresta. Então, ele diz que sumiu do mapa um total de 200 mil quilômetros ao quadrado de floresta, certo? O ritmo de destruição de um campo de futebol a cada 8 segundos. Então, existia aí o assustador ritmo, né, de destruição de um campo de futebol a cada 8 segundos. Isso é o que ele diz aí para nós, certo? O que mais que ele diz? Ele diz que um ano tem aproximadamente 32 vezes 10 elevado a 6 segundos, certo? E que a medida da área oficial de um campo de futebol é aproximadamente 10 elevado a menos 2 quilômetros ao quadrado. Muito bem. Então, tal ritmo de desmatamento em um ano implica a destruição de uma área de quanto? É isso que ele quer saber, certo? É isso aí que ele quer saber. Então, agora o que é que eu vou fazer? Então, a área de quanto aí? Ele pergunta, a área de quanto, né? 10 mil quilômetros ao quadrado é a comparação da ideia de que a devastação não é tão grande quanto o dado numérico nos indica. 10 mil quilômetros ao quadrado é a comparação da ideia de que a devastação é mais grande do que o dado numérico nos indica. 20 mil quilômetros ao quadrado, a comparação retrata exatamente o ritmo da destruição. 40 mil quilômetros ao quadrado, o autor da notícia exagerou na comparação, dando a falsa impressão da gravidade de um fenômeno natural. 40 mil quilômetros ao quadrado, ao chamar a atenção para o fato realmente grave, o autor da notícia exagerou na comparação, certo? Então, aí a gente tem uma questão que envolve grandezas diretamente proporcionais, ok? Então, o ritmo de destruição é de 20 mil quilômetros ao quadrado em um ano, não é isso? Então, nós temos aqui, ó, 20 mil quilômetros ao quadrado, vai ser, esse ritmo aí vai ser em um ano. Só que ele diz pra gente que um ano tem quanto? Um ano, ele diz pra gente que tem 32 vezes 10 elevado a 6 segundos, não é isso? O que mais que ele diz? O que mais que ele quer saber? Ele quer saber a área desmatada aí em 8 segundos. Qual é a área desmatada aí em 8 segundos? É isso que eu quero saber, certo? Então, vamos lá. Vou fazer de novamente o famoso cruz-credo, certo? Cruz-credo é o que eu vou fazer aí. Primeiro eu vou fazer o cruz e depois o credo, certo? Então, vai ficar 32 vezes 10 a 6 segundos vezes a área desmatada, não é? Então, fica 32 vezes 10 a 6 segundos vezes a área desmatada é igual ao credo, né? 20 mil quilômetros ao quadrado vezes 8 segundos, certo? Então, 20 mil quilômetros ao quadrado vezes 8 segundos, certo? Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou pegar esse segundo e cortar com esse, ó. Eu posso fazer isso. E agora, o que é que eu vou fazer, professora? Tá multiplicando esse valor de 32 vezes 10 a 6, eu vou passar para o outro lado dividindo. Vai ficar assim, ó. A área é igual a 16 mil quilômetros ao quadrado, dividido por 32 vezes 10 a 6. Ué, professora, por que ficou 16 mil quilômetros ao quadrado? Porque eu multipliquei, né? 2 vezes 8 dá 16. Como tem 4 zeros aqui, eu vou repetir os 4 zeros que tem, ok? Coisa mais simples do mundo. E aí eu dividi esse valor. Agora, como é que vai ficar? Eu vou dividir 16 mil por 32, vou pegar esse 10 a 6 e vou subir ele com o sinal trocado, porque ele tá dividindo, então ele passa para cima aí com o sinal trocado, certo? Então vai ficar assim, ó, a área é igual a 5 mil vezes 10 elevado a menos 6. Por que 10 elevado a menos 6? Porque você subiu, né, meu querido? Tá dividindo, você vai passar para cima e multiplicando, ok? Muito bem. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou aí, ó, 1, 2, 3, 4 casas para trás com a vírgula. Se eu ficar 4 casas para trás com a vírgula, eu vou somar 4 aí ao meu expoente, certo?
Então, a área desmatada vai ser meio vezes 10 elevado a menos 2, ok? Quilômetros ao quadrado. Ou seja, a área desmatada é meio campo de futebol e não campo de futebol, ok? Então, o ritmo recorrente noticiado deveria ser aí meio campo de futebol a cada segundo. Só que ele disse que foi um campo de futebol a cada segundo. Então, qual é a minha resposta aí? É letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Qual é a minha resposta aí? Professora, não tem essa resposta de meio campo de futebol, não. Mas não tô entendendo, não. Tem essa resposta aí, não. De meio campo de futebol. Mas a notícia, então, noticiou o quê? O dobro do ritmo. Ou seja, ele disse que a área destruída era 20 mil, né? Então, a área destruída, de acordo com a notícia, vai ser o dobro da área real. Se ele diz 20 mil, então é 40 mil. Porque a área destruída foi o dobro aí da área real. Ok, meu querido? Entendeu direitinho? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários aqui que eu respondo, certo? Então, professora, mas a gente tem aí na letra D e na letra E 240 mil. E agora? E agora, professora, como é que eu vou fazer? Você vai ler as questões e vai ver qual é a resposta correta, certo? Então, na letra D ele diz aí 40 mil quilômetros ao quadrado e o autor da notícia exagerou na comparação, dando falsa impressão da gravidade a um fenômeno natural. A gravidade desse fenômeno natural é falsa? Você acha que destruir floresta aí é falsa? Não é grave, não? Claro que é grave, né? Então não pode ser essa afirmativa, ok? Então, a letra E diz o quê? 40 mil quilômetros ao quadrado. E eu chamar a atenção para o fato que realmente é grave, dando... o autor da notícia exagerou aí exagerou na comparação, ok? Muito bem, é essa a minha resposta, certo? Realmente é essa a minha resposta, ok? Entendeu direitinho? Espero que sim. Vamos fazer uma outra questão, uma questão do Enem de 2016. O aquecimento de material por irradiação com micro-ondas ocorre por causa da interação da onda eletromagnética com o dipolo elétrico da molécula. Um importante atributo do aquecimento por micro-ondas é a absorção direta da energia pelo material ser aquecido. Assim, esse aquecimento é seletivo e dependerá principalmente da constante dielétrica e da frequência de relaxação do material. O gráfico mostra a taxa de aquecimento de 5 solventes sob irradiação de micro-ondas. Então, a gente tem os 5 solventes aqui que ele mostra para você: água, metanol, etanol, propanol e hexanol, ok? Então, no gráfico, qual o solvente representa a média de aquecimento mais próxima de zero no intervalo de 0 a 40 segundos? É a água, o etanol, o metanol, o propanol ou o hexanol? Qual desses aqui apresenta a taxa média de aquecimento próxima do zero? Olhe para o gráfico. Você vai primeiro olhar para o gráfico, meu querido. Preste atenção que ele está te dando as informações aí no gráfico. De acordo com o gráfico, a substância que possui menor taxa de aquecimento é aquela que apresenta menor inclinação de 0 a 40 segundos. Ou seja, a que possui uma pequena variação de temperatura nesse intervalo de tempo aí. Então, veja que a variação de temperatura aí quase não ocorreu e nos leva à conclusão que estamos diante de uma substância com a taxa de aquecimento aí mais próxima do zero. Qual é a substância mais próxima do zero aí? Essa aqui, né? Então, essa aqui, que substância é essa? Olhe lá para as substâncias que ele te deram. Qual é essa substância aí? O N-hexanol, né? O N-hexano, certo? O N-hexano. Hexa significa 6 carbonos, ok? Então, qual desses aí tem 6 carbonos? Na primeira não tem nenhum. Na letra A não tem nenhum. Na letra B tem apenas um. Na letra C tem 2. Na letra D tem 3. E na letra E tem os 6. Então, a resposta é a letra E. Tá vendo que questão simples? Essa aí foi dar de mão beijada para você. É para você não zerar a prova do Enem, ok? Outra questão aqui, ó. Enem, segunda aplicação 2016. O quadro apresenta o consumo médio urbano de veículos do mesmo porte que utilizam diferentes combustíveis e seus respectivos preços. No caso do carro elétrico, o consumo está especificado
em termos de distância percorrida em função da quantidade de energia elétrica gasta para carregar suas baterias. Então, a gente tem aqui combustível, consumo na cidade e o preço de cada um dos combustíveis, certo? Considerando somente as informações contidas no quadro, o combustível que apresenta maior custo por quilômetro rodado é qual? O diesel, o etanol, a gasolina, a eletricidade ou o gás natural. Qual desses combustíveis aí apresenta maior custo por quilômetro rodado? E agora, professora, como é que eu descubro aí qual é o maior custo por quilômetro rodado? É simples, meu querido. Você apenas vai pegar o consumo na cidade e dividir pelo preço, ok? 6 dividido por 0,4 dá quanto? 15 quilômetros por real. Então, vai rodar aí 15 quilômetros por real, ok? 13 dividido por 2,70 é quanto? É 4,81 quilômetros por real, certo? O outro, 12 dividido por 2,10 é quanto? 5,71 quilômetros por real, certo? 9 dividido por 2,10 é quanto aí? 9 dividido por 2,10 4,28 quilômetros ele vai gastar aí por real, certo? E 13 dividido por 1,60, quanto é que dá? 8,125, né? Quilômetro por real, ok? Então, dessas alternativas aí, o maior custo é aquele que roda menos, certo? Qual é o que roda menos aí? Olhe para todos os valores aí. Qual é o que roda mesmo, né? Não é o etanol, não é esse aqui que roda 4,28 km por real. É esse aí, né? Então, muito bem. Então, a resposta aí é qual? Etanol. Tá vendo como a questão é simples? Maravilha, né? Vamos para a próxima aí. Vamos falar agora de uma questão do Enem de 2018. O carro flex é uma realidade no Brasil. Esses veículos estão equipados com motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, têm sempre a dúvida: álcool ou gasolina? Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com um veículo flex, consumindo 40 litros de gasolina e no percurso de volta utilizou-se o etanol. Foi considerado o mesmo consumo de energia tanto no percurso de ida quanto no percurso de volta. O quadro resume alguns dados aproximados sobre esses combustíveis. A gente tem esse quadro aqui, ó. O combustível, o etanol, a gasolina, a densidade de cada um deles e o calor de combustão de cada um. O volume de etanol, combustível em litro, consumido no percurso de volta é próximo de quanto? Letra A, 27, letra B, 32, letra C, 37, letra D, 58 e letra E, 67. Qual desses aqui é o volume do etanol em litros consumido no percurso de volta? Qual dessas aí é a minha alternativa? Como é que eu vou fazer essa questão, professor? E agora? Eu não sei não para onde vai essa questão. Calma, meu querido, ele deu volume, não foi? Ele disse que o volume é 40 litros de gasolina. Então, nós sabemos aí que densidade é massa sobre volume, certo? Então, qual foi a densidade? Qual é a densidade aí da gasolina? Né? 0,7. Então, eu vou dizer aí para você que massa é densidade vezes volume. E o volume da gasolina é quanto? Né? 0,7. Muito bem. Então, a massa é 0,7 vezes o volume, que é 40. Ok? Então, a massa aí vai ser 28 quilogramas. Ok? Só que ele diz que o calor de combustão é quilocalorias vezes grama. Certo? Então, vou multiplicar aí por 1000 para transformar esse valor em grama. Multiplicando por 1000, a massa vai ficar 28.000 gramas. Ok? Então, 1 grama é 10 calorias. Ok? Olha aí para a gasolina. 1 grama é 10 quilocalorias. 28 mil gramas é
a energia de ida, ok? A energia de ida que eu quero saber. Então, vou fazer o famoso cruz-credo, certo? Produtos extremos por produtos meios. Então, meu querido, vai ficar assim, ó, energia de ida é igual a 28.000 vezes 10, que dá 28 mais 4 zeros, ok? Então, vou 1, 2, 3, 4, 5 casas para trás com a vírgula. Então, fica a energia do gás, vai ser 2,8 vezes 10 elevado a 5, já que eu fui 5 casas para trás com a vírgula, certo? E agora? Agora eu sei que a energia do gás é igual à energia do etanol. Por quê? Porque no etanol no percurso de volta ele utilizou etanol, certo? E ele foi considerado aí 40 litros de gasolina no ida e na volta, ok? Então, no percurso de volta ele usou o etanol. Então, se a energia do gás é igual à energia do etanol, então vai ser 2,8 vezes 10 elevado a 5, certo? Então, eu sei que 2,8 vezes 10 elevado a 5 quilocalorias é a massa do etanol, ok? A massa do etanol está relacionada aí à massa do etanol, certo? Então, o calor de combustão é 6 do etanol, não é isso? Então, vai ser 6 quilocalorias é 1 grama. Então, eu vou fazer o famoso cruz-credo aqui novamente, ó. Vai ficar 6 vezes a massa do etanol, certo? 6 vezes a massa do etanol é igual a 2,8 vezes 10 a 5. Então, a massa do etanol é quanto? A massa do etanol é 2 vezes 10 elevado a 5 dividido por 6, certo? Dividindo aí este valor, vai ficar a massa do etanol, vai ser igual a 0,477 vezes 10 a 5. Só que eu sei que densidade é massa sobre volume, não é isso? Então, eu sei que massa é igual a densidade vezes volume. Logo, o volume é massa dividido pela densidade, certo? Então, qual vai ser o volume do etanol? É a massa, que é 0,467 vezes 10 elevado a 5, vezes a densidade que ele me deu. Olha lá no quadro, a densidade é quanto aí? 0,8, né? Então, o volume vai ser 0,467 vezes 10 a 5, dividido por 0,8, certo? Dividindo esse valor, o volume fica 0,58 vezes 10 elevado a 5 mililitros. Só que eu quero em litros. Ele me pede o valor em litros. O que eu vou fazer? Divido por 1.000, ok? Dividindo esse valor por 1.000, o volume do etanol vai ser 58 litros, ok? Espero que você tenha entendido aí direitinho. Minha resposta aí é a letra D, certo? Chegamos ao final de mais uma aula. Não esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho aí, certo? O likezinho aí para dar uma moral para a professora, ok? E se inscrever no canal para a professora postar mais vídeos aí como esse para você. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e dá um likezinho aí no vídeo da professora para ela publicar mais vídeos como esse aí para você. Ok, meu querido? Um grande abraço e até a próxima aula.